A instituição do cadastro territorial multifinalitário, ele é basicamente composto por três condições mínimas. A primeira é de que exista um croquis, ou seja, a informação gráfica base, a informação gráfica que é a célula máter do cadastro no seu levantamento, um memorial descritivo dessa representação gráfica, e essa representação gráfica tem como objetivo caracterizar e representar a parcela territorial, e esse conjunto de parcelas territoriais vão dar a configuração da cartografia cadastral. Então, esses três elementos, que é o croquis, o memorial descritivo desse croquis e a cartografia cadastral, compõem a unidade básica do cadastro territorial multifinalitário. A definição de cadastro territorial multifinalitário, ele absorve de forma bastante forte a relação entre o gráfico, a minha parcela que eu vou representar, e essa como sendo a menor unidade do cadastro, e associado a essa parcela o direito que está atribuído a esse elemento gráfico, a essa unidade territorial. Pois bem, o que garante para mim o direito sobre essa parcela, o que está descrito legalmente por essa condição, é o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis vai ser a instituição que vai me garantir o direito legal sobre essa feição, sobre essa parcela, sobre esse objeto. E para que haja, então, uma harmonia entre a minha parcela e ainda o modelado, o meu conjunto de parcelas, que vai definir, por exemplo, um lote, a minha propriedade, eu tenho que estar com uma associação direta ao registro de imóveis. Para isso, é extremamente interessante que haja uma troca sistemática de informação, que os dois órgãos, aí a unidade gestora do cadastro e a unidade gestora desse direito de propriedade adquirido, que é o cartório, eles mantenham continuamente as informações, a troca dessas informações, para que haja uma representação entre o que eu tenho como cidade real e a minha cidade legal. Uma vez que eu consiga fazer a junção sistemática dessas duas representações, eu tenho, de fato, radiografado ou representado toda a situação da minha cidade na condição parcelária, continuamente representada, e ainda com o direito garantido para cada uma dessas condições de uso da parcela, a condição atribuída para a sua representação dentro do território municipal, dentro do território estadual, dentro do território federação. É importante fortalecer a ideia de que a terminologia cadastro territorial multifinalitário, a palavra multifinalitário caracteriza a possibilidade dos múltiplos usos. E esses múltiplos usos pelos N atores que vão constituir o espaço territorial desse município, do estado ou da federação. Se nós considerarmos essa condição, eu tenho que ter a representação básica desse cadastro, e mais uma vez voltamos no conceito de parcela. Essa parcela tem que ser identificada univocamente, de forma que não haja nenhuma possibilidade de equívoco entre os entes que vão utilizar desse sistema. E aí a palavra sistema passa a ser uma palavra extremamente forte nesse contexto, porque ela integra todos os meus potenciais usuários. Para que haja essa integração, a lógica do cadastro traz então o conceito da parcela, do identificador único, e permite com que essa
unidade cadastral possa ser compartilhada entre os meus vários usuários. É claro que nesse conceito, minimamente eu tenho que descrever qual é a minha parcela, como ela compõe, para que os meus outros usuários, nas suas aplicações específicas, nos seus usos específicos, eles possam compor um banco de dados referente à sua atuação, ao seu uso, à sua demanda. Nessa condição e nessa dinâmica da área territorial de um município ou de uma área urbana, onde eu tenho a intervenção mais forte de várias concessionárias, cada concessionária vai ter uma aplicação distinta, um trabalho distinto para a sociedade, para esse território. E a chave de acesso à ligação, para que haja uma comunhão de ações que permitam um planejamento, que permitam uma integração, que permitam uma gestão melhor desse território, passa a ser a parcela territorial. O conteúdo mínimo do cadastro territorial multifinalitário é composto pela descrição geométrica da parcela territorial, pelo seu uso ou o uso que está associado a essa parcela, o identificador, que é o valor numérico inequívoco associado, a descrição ou a caracterização do proprietário e o possuidor dessa parcela. Esses elementos vão, obviamente, compor e descrever exatamente minimamente os dados que devem compor o banco de dados descritor da parcela territorial. Toda e outra qualquer informação associada à parcela territorial, ela vai ser julgada nesse momento como uma informação temática, que vai ser associada e cruzada e comparada na sua influência, na sua sobreposição sobre a parcela territorial. O mapa compondo o mapa de parcelário, ele deve ser, nesse momento, representar, nesse momento, a base de referência do território, e todos os outros níveis de informação entram nesse contexto como cartografia temática, como mapas temáticos que são sobrepostos e cruzados para se ter uma noção da dinâmica, do comportamento do território e vão balizar as tomadas de decisão, o planejamento e ainda a gestão desse município. A condição ou a apresentação das diretrizes, ela estabelece o novo conceito ou o conceito do CTM, que é entendido como Cadastro Territorial Multifinalitário. A condição multifinalitária, ela apresenta os seus múltiplos usos. Mas múltiplos usos em que momento? A estrutura dessa multifinalidade, ela vai se basear nas parcelas territoriais. As parcelas territoriais vão ser consideradas o pilar dessa estrutura, desse novo conceito. Como a gente entra com esse novo conceito sobre a representação do território, quebra-se dessa forma o paradigma de como o município passa a enxergar o seu espaço. Até então, toda a representação dele estava muito bem pautada na cartografia em que estabelece níveis de representação ou de feições gráficas associadas ao que comumente a gente tem como referência de base cartográfica. Nesse momento, a gente muda esse viés, essa representação, e utiliza somente as parcelas territoriais. As parcelas territoriais, por definição, elas têm a obrigatoriedade de representar o identificador numérico inequívoco. Para que isso se sustente, esse numerador, esse número associado à parcela, ele deve ser único. Na condição única de sua representação, uma vez que eu tenho duas parcelas lado a lado,
e haja um remembramento ou uma fusão, uma associação entre essas duas parcelas territoriais, cada uma delas com o seu número primário, e a partir dessa fusão gera-se um terceiro elemento gráfico. Esse terceiro elemento gráfico obrigatoriamente deve ter um novo valor numérico associado, que não deve carregar consigo a informação numérica anterior. Ele passa a ter um novo identificador e que até o presente momento não foi considerado no contexto da cartografia parcelária. Bom, se a gente trabalhar dessa forma, eu tenho uma atualização, uma possibilidade de atualização constante desse território e ainda a real representação da dinâmica que vai acontecer sobre esse espaço, sobre esse território, permitindo com que os N usuários desse território, os N usuários que vão trazer alguma influência de prestação de serviço para os munícipes, de prestação de serviço para o território, eles consigam ter acessos comuns, chaves comuns de ligação. Mas essa chave comum é para identificar a parcela, não é? Isso não significa que esse código associado deva ser o mesmo código que vai estar explícito no banco de dados de cada uma das concessionárias ou de cada uma dos meus prestadores de serviço para esse município. A inteligência, a expertise existente tanto na concessionária quanto no poder gestor do cadastro, eles devem criar meios e métodos para que haja associação entre essas chaves de ligação parcelária. E a partir daí a gente gerencia todo o território. Também é extremamente importante caracterizar aqui um sistema que me defina esses bancos de dados, tanto os bancos de dados temáticos de cada uma das concessionárias, quanto o banco de dados do cadastro, ele seja um sistema aberto e que ele me permita a inserção de novos níveis temáticos de informação que vão atuar sobre a parcela e vão permitir novos planejamentos, novas interações, novas possibilidades de gestão sobre esse território. Uma vez que a gente esteja trabalhando na condição específica de banco de dados que vão associar elementos descritivos à parcela territorial, existe, obviamente, a condição da vulnerabilidade em cada um desses bancos de dados, em que pode haver qualquer tipo de perda, pode haver um erro sistemático ou um erro grosseiro na entrada de dados ou na gestão, na manipulação desses dados em algum momento. Para que isso não ocorra e para que eu tenha total confiança nas informações que estão sendo postas ali, descritivas da parcela, é importante criar um meio de inviolabilidade desses dados, de que eu separe muito bem quem são as pessoas gestoras do banco de dados e têm acesso e permissão a mudanças dos dados, a atualização dos dados, e quem são os meus usuários desse sistema, que vão ter permissões de visualização e de interação com o banco de dados, mas na condição de geração de novos mapas temáticos, de novas visualizações, de todos aqueles planos de informação temática que vão diretamente estar correlacionado com a parcela territorial. Com a implantação das diretrizes, perceba que ela está nominada, ela está intitulada como Cadastro Territorial Multifinalitário. O termo territorial, ele não enfatiza
o uso do território na sua condição urbana ou na sua condição rural. Mas ele interage, ele associa as duas partes como um todo. O território ele não é segregado dessa forma. A gente não pode desconsiderar a dinâmica existente entre uma linha definida por uma regulação, por uma legislação formalizada por uma Câmara de Vereadores municipal, onde eu defino a área urbana e a área rural. Existe, obviamente, uma área de transição entre esses espaços e o uso desses espaços, mas, enfim, pelo modelo estabelecido nas diretrizes em que caracteriza a parcela territorial, eu tenho plena condição de fazer a gestão desse espaço territorial. E nessa gestão do espaço territorial, a administração fundiária passa a ser um elemento que também compõe o meu cadastro, né? O cadastro é o fundamento, é a base de referência para eu fazer essa administração parcelária, fundiária do meu território, independente da condição rural ou urbana. Como a gente considerou o fundamento básico da representação desse cadastro, a cartografia cadastral, que é definida pelos elementos parcelários, e a soma de planos de informação a essa representação básica, os mapeamentos temáticos, o princípio de organização desse sistema se define pela tomada de um referencial geográfico, geodésico, geométrico único. Nessa condição, a gente vai estar associando à condição legal nacional, ou seja, a tomada do sistema geodésico brasileiro como referência para que todos os mapas temáticos, e principalmente a cartografia que represente as minhas parcelas, tenham como referência geométrica o sistema oficial adotado no Brasil, que é o Sistema Geodésico Brasileiro. Essa é uma ação fundamental para que eu consiga visualizar os planos de informação de forma integrada e para que na associação desses planos eu tenha um resultado que efetivamente me permita ações de planejamento, ações de gestão com confiabilidade. Colocar todos esses planos em um sistema de informação geográfico, não tendo a garantia da geometria desses dados, significa a não conformidade no produto final. A resposta que eu vou ter como informação geométrica, gráfica, ela passa a ser discutível quando eu não tenho a todos esses planos de informação uma única referência geométrica, nesse caso, o Sistema Geodésico Brasileiro.